Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Pessoal, então hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouquinho então sobre as placas tectônicas, como elas se formaram, tá bom? E qual é o limite entre essas placas tectônicas. Então, primeiramente, a prof quer que vocês entendam o que são essas placas tectônicas, tá? Então, as placas tectônicas são grandes blocos que compõem a nossa crosta terrestre. Mas aí vocês perguntam, professora, como se formou esses blocos, tá? Pessoal, lembra que eu falei para vocês, então, que o nosso planeta Terra ele é composto de algumas camadas, né? As camadas internas da Terra. Então, nós temos ali a crosta terrestre, temos o manto, temos o núcleo externo, temos o núcleo interno, né? E eu também falei para vocês que o manto e a crosta terrestre, né, o manto superior e a crosta terrestre, eles formam ali a litosfera, que é a parte mais rígida do nosso planeta. Porém, pessoal, essa parte mais rígida do nosso planeta, ela sofre muita pressão, né? A nossa crosta terrestre, ela sofre muita pressão. E essa pressão que ela recebe ali do interior do nosso planeta fez com que ela se desfragmentasse. E se desfragmentando, então ali, ela acabou se partindo nesses blocos conhecidos como placas tectônicas, ok? Então, as placas tectônicas são esses grandes blocos ali que compõem a estrutura da nossa crosta terrestre. Lembrando que as placas tectônicas, pessoal, elas não estão fixas, né? Elas estão ali soltas sobre o manto. Lembra que o manto, nessa porção ali, ele é encontrado no seu estado mais fluido. Ou seja, as placas tectônicas, então, elas estão soltas em cima deste manto, tá bom? Para que vocês entendam melhor um pouquinho, pessoal, vocês podem comparar as placas tectônicas com aqueles grandes blocos de gelo que ficam ali soltos em cima ali do mar, tá bom? Em cima do oceano. Quem já viu algum filme, algum desenho, né, aqueles grandes blocos então soltos em cima do mar? Vocês podem comparar as placas tectônicas ali a isso também. Por quê? Porque as placas tectônicas então são blocos que estão soltos em cima desse manto no estado mais fluido, ok? Galerinha, o nosso planeta Terra, então, ele é formado por 15 placas tectônicas, então 15 blocos. Esses blocos, pessoal, eles se encontram. E o encontro entre essas placas são chamados ali de limites, então. Aqui embaixo na imagem, a prof colocou para vocês, então, a representação que está lá na página 11 da apostila, dessas 15 placas tectônicas e o encontro entre elas. Então, os limites entre elas, ok? Esses limites, pessoal, eles podem ser classificados de 3 formas. Eles podem ser classificados em divergentes, convergentes ou transformantes, tá? Nós já vamos falar sobre isso. Antes da prof falar um pouquinho mais sobre os limites para vocês, eu quero que vocês entendam ali o porquê que o nosso planeta, então, ele recebe essa intensa pressão sobre a crosta terrestre, tá? Justamente porque ocorre um movimento chamado de movimento de convecção, é um movimento de resfriamento do nosso magma. Então lembre que o magma, ele sai das proximidades ali do nosso núcleo, no seu estado mais viscoso, mais fluido, e ele sobe para o manto sob pressão, tentando se resfriar, procurando o seu resfriamento. Quando ele chega no manto, ele se resfria, volta para o núcleo então, aonde ele vai novamente se reaquecer, né, com mais intensidade, vai voltar ali para o seu estado mais fluido, mais viscoso, ele vai procurar o seu resfriamento novamente, subindo até o manto, no manto ele vai se tornar um pouco mais sólido e retornar então para o núcleo. Aqui eu coloquei para vocês um GIF tentando representar mais ou menos essa explicação da prof, tá? Então, suponham que essa parte aqui de baixo, tá, esse foguinho aqui, é o nosso núcleo, essa chama é o nosso núcleo. E o que acontece? Essa massa, então, ela tá saindo de próximo ali do núcleo, ela tá subindo, então, em direção ali ao manto, tá bom? A superfície. Lá na superfície ela vai resfriar, ela vai ficar mais densa, mais pesada e vai retornar, então, para o núcleo, tá bom? Pessoal, esse movimento também de convecção, né, esse ciclo que o magma faz procurando o seu resfriamento, ele também dá origem ali às atividades vulcânicas, tá bom? Essas atividades vulcânicas, elas acontecem por quê? Quando o magma está fazendo esse ciclo, ele está sob pressão e ele encontra uma daquelas rachaduras, um daqueles encontros entre as placas tectônicas, né, um daqueles limites, acaba que acontece a erupção ali desse magma. Lembrando que ele é magma quando está dentro da estrutura interna da Terra. A partir do momento que ele sai para fora da crosta terrestre, ele vira lava, tá bom? Então dá esse início ali uma atividade vulcânica. Esse movimento de convecção também, galerinha, vocês podem compará-lo com uma panela de água fervendo. Mas por que, professora, que a gente pode comparar com uma panela de água fervendo?
Pessoal, quando a gente coloca uma panela no fogo, ela começa a se esquentar, se esquentar, se esquentar. E vocês concordam comigo que a parte mais quente, a água mais quente vai ser a que está mais próxima da chama, a que está lá embaixo na panela? Então, quando começa o processo de fervura, né, de borbulhamento, essa água ela sobe para próximo da superfície, procurando o seu resfriamento. Quando ela resfria, ela se torna mais densa e ela volta para próxima ali da chama, né, mais no fundo da panela, onde ela irá se esquentar novamente, subir para a superfície, tentar se resfriar e voltar novamente para o fundo da panela. Então dá esse movimento de borbulhamento. Se vocês observarem ali no GIF que a prof colocou para vocês aqui do ladinho, tá? Vocês vão conseguir ver que ela sobe para a superfície, né? Ela resfria e volta novamente então ali para o fundo da panela. Então a mesma coisa acontece com a estrutura interna do nosso planeta Terra, né? Então o magma ali, ó, ele sai das proximidades então do núcleo, ele vai até o manto superior procurando o seu resfriamento. Ele se resfriando, ele se torna mais pesado, mais denso e volta então para as proximidades ali do núcleo. Isso dá origem então a esse ciclo do magma, que também é conhecido como movimento de convecção, beleza? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre os limites entre essas placas tectônicas. Então, sobre o encontro delas, né? Então, lembra que o nosso planeta Terra, né, a nossa crosta terrestre, ela tá então ali solta em cima daquele magma, e a nossa crosta terrestre, então, ela é dividida em fragmentos, que são esses blocos chamados de placas tectônicas. Pessoal, porém, essas placas tectônicas, elas se encontram, né? Elas têm ali um limite entre elas. E pessoal, esse limite entre elas, eles podem ser classificados em divergentes, convergentes ou transformantes. No limite divergente, pessoal, vai acontecer então um afastamento entre essas placas. Então elas se afastam. E esse afastamento entre as placas tectônicas dão origem ali a falhas na nossa estrutura da Terra, dão ali origem a crateras e fendas, tá bom? Um exemplo, a prof colocou ali para vocês, é o Rift Valley. É uma grande fenda, então um grande vale, tá bom? Que foi ocasionado devido ao afastamento de duas placas tectônicas. O próximo limite, pessoal, é o limite convergente. E ao contrário do divergente, esse limite entre as placas tectônicas é o limite onde as placas se chocam, tá bom? Elas se encontram, então uma recebe pressão sobre a outra. Esse encontro entre as placas tectônicas, pessoal, então, vai ocasionar ali dobramentos na nossa crosta terrestre, né, na nossa estrutura da Terra. Esses dobramentos, pessoal, são ali as grandes formações montanhosas. Então, as cordilheiras, tá bom? É um exemplo desse dobramento que é formado através da colisão entre duas placas tectônicas. Então, colidem e colidindo ocorre ali a alteração do terreno, tá bom? Ocorre ali a alteração da nossa crosta terrestre. Ali eu coloquei para vocês então uns exemplos, que são a Cordilheira do Himalaia, né, uma grande cadeia montanhosa formada pelo encontro de duas placas tectônicas. E também coloquei ali a Cordilheira do Alpes, que é outra formação montanhosa que ele foi gerada através do encontro de duas placas. E o outro limite, então, pessoal, é o limite transformante. Nesse limite transformante é quando as placas tectônicas elas se atritam, ocorre um atrito entre elas. Esse atrito, pessoal, ele pode ali ocasionar fortes terremotos, né? Abalos sísmicos, atividades sísmicas, tá? Então ali elas se atritam, uma entra ali, acaba entrando por debaixo da outra e se atritando, e esse atrito então dá origem aos nossos terremotos. Aqui embaixo a prof colocou para vocês uma imagem de um terremoto. Galerinha, após a compreensão do conteúdo, a prof quer que vocês realizem uma atividade que está lá na página 12 da apostila de vocês, tá bom? Essa atividade, ela se chama cartografar. Vocês podem responder as atividades no caderno, quem ainda não estiver com a apostila, e quem já estiver com a apostila e conseguir registrar as respostas naquele espacinho ali do lado, pode. Se ficar muito pequeno o espaço, vocês podem registrar então no caderninho também. E lá na página 15, pessoal, vai ter essa outra tabelinha que vocês vão completá-la. Como vocês irão completar essa tabela? Vocês irão ali falar as principais características, as consequências e alguns exemplos dos limites entre as placas convergentes, divergentes e transformantes, tá bom? Então completem a tabelinha e respondam também a questão de número 2. E depois, galerinha, vocês vão realizar então a atividade que está lá na página 7 do LA de vocês, do livro de atividade. E vocês vão fazer apenas o exercício de número 6. Então, página 7 do LA, exercício número 6, ok?
Galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem via Positivo On pra Prof. A professora sempre está disponível ali no Positivo On para vocês das 7h30 ao meio-dia. Então mandem mensagem caso vocês tenham dúvidas, tá? Obrigada, pessoal. Até a nossa próxima aula.